Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Este programa faz parte de um curso introdutório de todos os livros da Bíblia. Atualmente, estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco. As cartas que Paulo escreveu para Timóteo e Tito são cartas pastorais, escritas para pastores. Eles eram pastores das igrejas em Éfeso e em Creta. No programa de hoje encerraremos o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. No final de sua carta, Paulo escreveu a Timóteo assim: Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade. E não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que o pecado de outros se manifestam posteriormente. Este foi o assunto das epístolas pastorais de Paulo. Estamos estudando 1 Timóteo, depois Tito e depois 2 Timóteo. A principal preocupação de Paulo era com o caráter dos homens na liderança da igreja. Para que a igreja seja testemunha de Jesus Cristo neste mundo, precisa ser feita de crentes cujas vidas exibam o fruto do Espírito. É vital que a igreja tenha líderes que atendam aos padrões que Paulo apresentou. No meio de todos esses conselhos, Paulo diz a Timóteo para não pecar, o que não implicava em beber um pouco de vinho por causa do seu estômago. Quando digo para você não pecar, não estou falando para você eliminar completamente o vinho da sua vida. Você precisa de um pouco de vinho por causa dos problemas que tem no estômago. Eu conheço um pastor em Atenas, na Grécia, que se chama Thanos Carbonos, uma versão atual do apóstolo Paulo. Ele lidera uma igreja grande em Atenas com mais 75 congregações. Quando passei uma semana com ele, observei que ele bebia bastante vinho. Para a cultura grega, aquilo não era muito, não. Eles bebem vinho como bebemos refrigerante. Alguns pastores americanos que visitaram o pastor Thanos ficaram preocupados com a quantidade de vinho que ele tomava. Acho que ele percebeu os olhos dos americanos se arregalando enquanto ele bebia vinho. Depois de quase uma semana ele perguntou: Meus irmãos, o meu vinho incomoda vocês? Será que estou sendo pedra de tropeço para vocês? O pastor americano respondeu: Não, Thanos. Você sabe, Paulo recomendou que Timóteo tomasse um pouco de vinho. É claro que aquele grego sabia dessa história. Aí o pastor grego falou: é mesmo, é verdade. Ele mandou Timóteo tomar um pouco de vinho porque estava doente. Se ele estivesse bem, Paulo teria dito: Tome bastante vinho. É claro que ele estava brincando. Mas, para Thanos Carbonos e sua cultura, beber vinho não é problema. Mas, como já falei em outro programa, pessoalmente, acho que a bebida alcoólica não é para mim. Eu, por exemplo, não tomo bebida alcoólica de espécie alguma. E, na verdade, concordo com aqueles que dizem que é bom se abster completamente. Quando disse completamente, é exatamente isso. Abster-se completamente da bebida alcoólica. Esse parágrafo do capítulo 5 é muito importante, porque enfatiza os altos padrões para os líderes da igreja e o fato de que essa liderança tem de manter esses padrões. Como a posição que ocupam é pública, no caso de pecarem, a situação terá de ser tratada publicamente. Paulo também dá alguns conselhos muito práticos sobre os escravos. Ele recomendou:
Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam dos seus serviços são fiéis e amados. Os escravos deveriam servir aos senhores como se estivessem servindo a Jesus. Quando os crentes possuíam escravos, costumavam ensinar a eles trechos bíblicos como este. Existem alguns versículos semelhantes a este em Efésios e em Colossenses, que dizem que os escravos devem ser bons e servir a seus senhores, como se estivessem servindo ao Senhor. Quando estudarmos a breve epístola que Paulo escreveu para Filemon, descobriremos que a carta ensina que um escravo que se converteu não pode mais ser considerado escravo, mas irmão. Aqueles donos de escravos a quem me referi há pouco também não queriam que ninguém ensinasse a carta de Filemon aos escravos, porque eles não queriam perder os escravos. É interessante perceber que o problema social da escravidão existia naquela época, e aparentemente, Paulo sabia que a escravidão não poderia ir muito longe, não. Teria que terminar. Muitos dos primeiros cristãos eram escravos. Quando eles se convertiam, continuavam escravos de seus senhores. Por isso, Paulo os ensinou a lidar com a escravidão. O capítulo 6 desta carta fala sobre a preocupação com dinheiro e sobre piedade, sobre o amor ao dinheiro e à piedade. Poderíamos gastar um programa inteiro falando só sobre esse trecho da carta. Nossa cultura valoriza demais o ganho, o dinheiro. Desde que a criança vai para a escola, é ensinada a basear o seu valor em cima de suas conquistas. Desde a escola, seu desempenho é graduado através das notas e, por esse número, seu desempenho é comparado com o de outros alunos. Ao final do curso, de acordo com seu desempenho, a criança se forma com honra ou apenas se forma. Ou, às vezes, nem se forma. Quando nosso filho estava no 2º ano do colegial, minha esposa e eu tivemos uma reunião com o diretor da escola. Nosso filho tinha perdido 2 meses de aula por causa de uma cirurgia ortopédica. Ele não tinha conseguido nota em geometria e quase entrou em crise. Nós ficamos muito preocupados. Ele repetiu e no outro ano saiu-se muito bem. Mas quando ele estava tendo insônia por causa desse problema, procuramos uma reunião com o diretor da escola. Ele nos disse assim: seu filho acha que o valor dele depende do seu desempenho na escola. Vocês precisam mostrar para ele que as coisas não são assim. Eu perguntei para o diretor: de onde o senhor acha que meu filho tirou essa ideia? Desde o primeiro dia de escola que ensinamos isso para ele? Com nota ou sem nota, ele é precioso para nós. Eu conheço homens maduros, com carreiras e profissões de sucesso que ainda lutam com essa ideia de seu valor depender da sua capacidade de conquistar e desempenhar o seu papel. O que acontece com estas pessoas quando sofrem um acidente ou têm um derrame e não podem desempenhar suas antigas funções? Será que elas perdem o valor para si mesmas porque não conseguem mais o mesmo desempenho? Uma vez ouvi um pastor, o Dr. Alan Ripath, de Edinburgh, na Escócia. Eu o ouvi contar a seguinte história. Num sábado à tarde, enquanto ele preparava um sermão, sentiu-se mal, desmaiou e quando recobrou a consciência, descobriu que tinha sofrido uma hemorragia vascular. Ele tinha sofrido um derrame. Durante 3 meses, sofreu com a visão dupla e não conseguia falar nem se mexer. Ele acabou recuperando-se do derrame e nos contou como Deus usou aquela experiência em sua vida e também no seu ministério. Depois de ter contado essa história para alguns pastores, ele perguntou: se Deus tirasse de você a capacidade para fazer tudo o que você faz hoje, como você se sentiria, hein? Você baseia o seu próprio valor de acordo com seu desempenho e conquistas? Paulo escreveu para Timóteo que existem algumas pessoas que ensinam que ficar rico é uma forma de amor, de piedade, e que é isto que importa. Mas Paulo contra-ataca esse conceito dizendo: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Vez por outra encontramos alguém que conta que se formou, se tornou ótimo profissional e ainda assim não está contente.
São pessoas que não encontraram a paz, satisfação, realização nem alegria com suas conquistas. Pessoas que ficaram ricas, poderosas e que conseguiram todo tipo de coisa, mas não encontraram alegria em nenhuma dessas coisas. Essas pessoas precisam saber que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Paulo continua compartilhando alguns pensamentos referentes ao materialismo. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Isso não é incrível? O que você precisa para ficar contente, hein? As necessidades básicas do homem são alimentação, vestuário e moradia. Paulo sequer mencionou moradia. Se você não tiver roupas para se vestir, é capaz de ser preso. Esse foi o mínimo mencionado por Paulo. Devemos estar contentes se tivermos comida e com o que nos vestir. Os que querem ficar ricos caem em tentação, ele escreveu, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo queria que Timóteo fugisse de todos esses valores materiais que as pessoas acreditam que trazem a satisfação, mas jamais encontram a satisfação, a alegria. Paulo se refere a Timóteo como um homem de Deus. Ele lembra a Timóteo que ele foi chamado para ser pastor. Depois que Timóteo entendeu isso, a mensagem para aqueles que eram ricos é que eles deveriam ser ricos nas boas obras e usar seu dinheiro com generosidade, estando sempre prontos a repartir. Os ricos deveriam sempre ajudar com alegria os que estavam passando necessidades. Estudando a primeira carta a Timóteo, chegamos a certas conclusões a respeito do perfil de pastor que ele era. Jovem, sensível, amoroso, generoso e também tímido. O perfil de Tito é diferente, mais velho, maduro e equilibrado. Provavelmente Tito era o melhor pastor que Paulo tinha para enfrentar problemas e sugerir soluções dentro dos padrões de Deus. Paulo designou Timóteo para Éfeso e Tito para Creta, um lugar muito difícil para plantar e pastorear uma igreja. Essas duas cartas, 1 Timóteo e Tito, poderiam ser chamadas de epístolas pastorais sinópticas, porque o conteúdo delas é muito semelhante e as duas abordam o assunto da organização da igreja. Quase todas as denominações costumam ter um manual usado pelo pastor de cada igreja com as diretrizes da denominação. Esse manual do ministro dá todas as diretrizes a respeito da organização da igreja, como proceder em relação a casamento, funerais, batismos e outras atividades. Essas duas epístolas pastorais poderiam ser chamadas de o manual do ministro. A carta de Paulo a Tito é muito semelhante à primeira carta a Timóteo, exceto pela falta do toque pessoal que observamos na carta de Paulo a Timóteo. Aparentemente, a relação de Paulo com Tito era mais impessoal. Eles não deviam ser tão amigos, mas Tito era, provavelmente, o homem mais bem preparado para enfrentar situações problemáticas. A ênfase da carta de Paulo a Tito é líderes santos para uma igreja santa. Nessa carta, Paulo parece dizer, Tito, a única maneira de plantar uma igreja em Creta é com líderes tementes a Deus, que terão cuidado com a doutrina e viverão em santidade. Esse parece ser o tema central deste manual do ministro. Já comentei com você sobre a dificuldade da tarefa que Paulo incumbiu a Tito. Por causa dessa incumbência tão difícil, podemos concluir que Tito devia ser uma pessoa madura, um pastor sensato, também um bom negociador, muito bom para questões de reconciliação e situações delicadas. No capítulo 1, versículo 5, Paulo escreveu para Tito, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Tito, que resolvia os problemas para Paulo, foi designado para consertar um problema na igreja. Houve um problema em Corinto. Tito foi enviado para Corinto. Houve problemas em Creta. Tito foi enviado para Creta. No capítulo 1 temos a impressão que o problema na igreja de Creta era o mesmo enfrentado por Paulo em muitos lugares, como por exemplo na Galácia. Famílias inteiras se desviaram da graça de Deus porque judeus pregaram que eles deveriam manter a lei de Moisés para ser salvos, ou seja, ser circuncidados.
Também havia pessoas em Creta que ensinavam falsas doutrinas porque queriam tirar dinheiro dos convertidos. Esses eram alguns dos problemas que Paulo queria que Tito tratasse. Como grande parte do conteúdo da carta de Tito assemelha-se ao conteúdo de 1 Timóteo, não será necessário repetir alguns trechos, como as qualificações dos bispos e pastores que já vimos em 1 Timóteo. Mas quero destacar que Paulo fez exortações importantes. Por exemplo, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Esta é uma palavra forte de Paulo a Tito. A beleza e outras coisas estão nos olhos de quem vê. Para o puro, todas as coisas são puras, mas para aquele cujo coração é impuro, tudo é impuro. No capítulo 2, versículos de 11 a 15, encontramos a essência e a beleza da mensagem de Paulo a Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensinou a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Você já viu alguma igreja que se chamasse a Igreja da Manifestação? Eu já. Podemos dizer que a igreja definida por Paulo na sua epístola a Tito poderia ser chamada de a Igreja das Duas Manifestações. Nesse trecho, Paulo fala sobre duas manifestações e diz que a igreja foi feita para existir entre elas. Paulo escreveu, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo estava se referindo à manifestação de Jesus no seu primeiro advento. O nascimento de Jesus Cristo em Belém é chamado de a encarnação de Deus. Deus veio em carne, e toda a carne viu a salvação de Deus enquanto Jesus Cristo viveu sobre a terra durante 33 anos. Paulo chama isso de uma manifestação de Deus. Deus interceptou a história humana através de uma manifestação na terra. Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou e ensina que devemos viver neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto buscamos outra manifestação de Deus. Estamos buscando a manifestação gloriosa de Deus quando Jesus voltar no seu segundo advento. A graça de Deus que trouxe nossa salvação manifestou-se quando Jesus Cristo veio. Esta foi a primeira manifestação. O Novo Testamento fala 380 vezes que Deus vai se manifestar outra vez através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar outra vez. A igreja existe entre essas duas manifestações. A graça de Deus que se manifestou quando veio a salvação e a manifestação de Deus que vai acontecer quando Jesus Cristo vier outra vez. Deus sabe precisamente como Ele quer que sua igreja seja entre estas duas manifestações. Devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa na presente era. Na primeira manifestação de Cristo, Deus nos trouxe salvação. Ele nos redimiu porque queria para si um povo particular, purificado e zeloso de boas obras. A palavra particular, que Paulo usa aqui, significa específico ou único. Nesta carta, Paulo está nos dizendo que estamos no meio de duas manifestações de Deus em Cristo. Desde que Deus trouxe salvação até a segunda vez que Ele manifestar tudo até o fim, a igreja será este povo particular. Particular significa, nesse contexto, o mesmo que um diamante raro. Só existe um, nenhum outro igual. Tenho apenas um quadro de valor. Um quadro é de valor porque é o único. Foi nesse sentido que Paulo usou a palavra particular. Quando Deus decidiu que nós, que somos a igreja, seríamos um povo particular, Ele quis para si um povo redimido e puro, um povo muito especial para ser como Ele é. Talvez agora você entenda porque esta carta de Paulo a Tito poderia muito bem ser intitulada A Igreja das Duas Manifestações. Agora que você já entendeu isto, gostaria de finalizar sugerindo outro título ainda melhor. Que tal? A Igreja de Três Manifestações.
Entre a primeira manifestação de Cristo quando veio a salvação e a manifestação que ainda vai acontecer quando Cristo voltar, existe outra manifestação de Deus através de nós, seu povo particular. Deus, em sua providência soberana, planejou 3 manifestações. Deus escolheu você e eu para fazermos sua obra. Você se lembra do capítulo 15 do livro de João? Talvez você seja a única manifestação de Jesus que seu vizinho verá. Devemos ser embaixadores dele, do Senhor, seus representantes. Devemos ser Jesus para o mundo. Somos um povo particular. A ênfase que Paulo dá nesta carta é que o povo particular de Deus que compõe a Igreja de Cristo deve zelar pela sua doutrina vivendo de maneira santa. Deus manifestou, Deus vai manifestar e Deus se manifesta através de nossas vidas, seu povo particular, todos os dias. Esta manifestação atual de Deus através da sua Igreja pode ser assim descrita. Estamos escrevendo um evangelho, um capítulo a cada dia, através daquilo que fazemos e dizemos. Os homens leem o que escrevemos, quer seja verdadeiro ou falso. Diga o que o evangelho é para você. Este é o evangelho pregado pela Igreja de 3 manifestações, que consiste na manifestação de Deus, não em Cristo quando Ele trouxe salvação, nem quando Ele voltar outra vez, mas na manifestação através de nós para todo mundo que somos seu povo particular. A terceira manifestação é o desafio da carta de Paulo a Tito. Essa terceira manifestação foi o que nosso Senhor disse quando afirmou que somos como a cidade construída sobre monte e que não pode ser escondida. Jesus definiu claramente esta terceira manifestação quando disse que devemos ser como a candeia que ilumina toda a casa. Jesus definiu esta terceira manifestação quando disse que devemos deixar nossa luz brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. Jesus definiu esta terceira manifestação quando disse que somos o sal da terra. Jesus definiu esta terceira manifestação quando nos disse, no capítulo 15 de João, que Ele nos escolheu e para que demos frutos que permaneçam. Jesus definiu esta terceira manifestação quando nos disse que Ele é a videira à procura de ramos. Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem Ele nada podemos fazer, mas sem nós, Ele nada fará. Jesus definiu a terceira manifestação quando mostrou em João capítulo 15 todas as razões por que devemos ser frutíferos. Infelizmente, o meu tempo acabou, mas antes de encerrar o programa, quero deixar com você este pensamento. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida porque você faz parte do seu povo particular. Talvez você não se ache especial, você ainda não se achegou a Jesus Cristo e ainda não se entregou ao plano que Ele tem para a sua vida. Não deixe para amanhã. Pense nisso. Até o próximo programa.